Começou. Hoje o episódio tem convidado e é histórico, Paulo. Não é só... A gente nem só de joguinho vive o nu aleatório. É verdade. E muito embora eu viveria tranquilamente só de joguinho. Com certeza. Mas a audiência precisa de alguma coisa a mais pra parecer que a gente é inteligente. Senão eles não escutam. Substância. Exatamente. Exato. Hoje vamos trazer um tema bem local, assim, um tema português, e para isso chamamos um convidado aqui que já é parte do Nu Aleatório. Ele é membro honorário do Nu Aleatório. Exatamente, já faz parte da mobília. Todo mundo já sabe quem ele é o responsável pelos disclaimers do que a gente errou durante o episódio, assim, que vai botar lá no comentário do Spotify e dizer assim, olha, exatamente. Na verdade isso aqui, ó. Exatamente. E pra mim o episódio mais preocupante foi quando o Nuno falou assim, olha, acabou o espaço de caracteres do Spotify. Vou ter que te mandar no WhatsApp. Então seja muito bem-vindo, Nuno. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Bem-vindo, Nuno. Toda vez que você comenta no Spotify, seu nome tá lá, Nuno Profeta. Sim. E eu tô vendo aqui que você botou o nome do negócio também, Profeta. Sim. E aí eu fiquei só se é sobrenome ou se você já previu alguma coisa. Não, é mesmo alcunha. É só uma alcunha. É alcunha de longa data. Ah, tudo bem. Há quem diga que eu adivinhei algumas coisas. Nuno, você é de onde aqui de Portugal? Só pra se apresentar, pessoal. Lisboa. Nascido e criado. Nascido e criado. Exatamente. Criado lá na Estação do Rato. Mas perto, não exatamente na estação, mas nas proximidades. Na Estação do Rato, do lado da escada rolante da direita, assim, que subia dos 7 aos 9 anos. Depois disso, moveu pro nono degrau. O episódio de hoje, ele veio completo. Além de convidado, ele foi uma sugestão de um ouvinte, inclusive, no vídeo no YouTube, que ele sugeriu. É verdade. Por que vocês não falam sobre a Inquisição Portuguesa? E eu olhei pro Paulo e disse, Paulo, Inquisição Portuguesa? Exato. Aí ele, também não sabia que era um negócio, assim. Era algo... E eu já sabia, mas justamente por causa do Nuno. Num assunto aleatório sobre enchidos. A gente tava conversando sobre enchidos de Portugal, tá ligado? A gente tava conversando sobre, tipo assim, já estás a roubar uma das minhas curiosidades. Tu sabia que esse aqui não tem carne de porco? Já estás a roubar uma das minhas curiosidades. Ah, droga. Então vou deixar. Pronto. Não vou falar mais nada. Enfim, eu sabia. Esse comentário, inclusive, muito obrigado por... Seja lá quem você seja que comentou. Essa pessoa comentou no episódio de Revolução dos Cravos. Né? Também foi um episódio histórico. Foi um episódio que, me deu muito orgulho de ter feito. Acho que foi um dos episódios que eu já estudo... Esse assunto eu já estudo há vários anos. Todo dia 25 de abril eu volto assim... vamos voltar aqui ao meu estudo anual sobre o 25 de abril. E aí, quando ele comentou sobre a Inquisição Portuguesa, o Marco perguntou assim... sabe alguma coisa? E eu falei assim, cara, sei. E justamente por causa do Nuno. A gente conversa sobre essas coisas, esses assuntos mais históricos, assim, né? Eu queria trazer pra vocês, porque assim, muito da nossa audiência é brasileira. E eu acho que, eu não sei se... Eu acho que, assim, o que eu posso falar mais pela maioria, talvez esteja errado, não sei. Mas a sensação que era assim, pra mim, quem cresceu no Brasil, a sensação é que a Inquisição... E já entrando aqui no tema do conclave, aí que aconteceu nesse mês passado, um dos pontos altos da Igreja Católica também, Inquisição, era algo da Idade Média. Era algo assim, muito antigo. Na minha cabeça era aquela história de bruxa e meio que é isso. E exato. Ficou por ali 1300 até 1600 no máximo. Eu não tinha uma concepção de até onde foi a Inquisição. E assim, uma das coisas que eu me choquei foi que aparentemente a Inquisição Portuguesa dura muito mais tempo. Sim. Então, só pra trazer aqui, o público brasileiro que acha que sabe sobre a Inquisição, você não sabe. Muito difícil. Muito provavelmente você não tem ideia do que tá acontecendo. Muito provavelmente não. Na minha perspectiva, na escola, eu tinha ideia dos períodos, mais ou menos, mas é um assunto muito distante. Pra mim é um assunto tão distante quanto falar, sei lá, dos babilônicos, por exemplo. Sabe? Quando a gente fala assim, sabe a epopeia de Gilgamesh? Que Gilgamesh foi um rei histórico, mas inventou lá a epopeia, não sei o que. É tipo assim,
é algo distante não faz parte, tipo, do chão que eu tô pisando. Eu tô lá em Manaus, meu amigo. Sabe o que a gente tava fazendo na época da Inquisição? Sabe? Então, é muito curioso quando você vem pra cá e você fala, não, isso aqui aconteceu aqui, pô, no Terreiro do Passo, matavam gente, tá ligado? E um ponto interessante é como é que o Brasil era a maior colónia portuguesa e não teve Inquisição. Só há um tribunal de Inquisição nas colónias. E fica onde? Goa. De Goa. Goa era o único tribunal fora de Portugal continental. Eu vi, talvez a gente possa abordar isso depois. Existe Curioso uma isso, atuação da Inquisição portuguesa no Brasil, mas o tribunal era de Lisboa. Sim. Eles não atuavam diretamente lá, eles não tinham sede lá, mas eles tiveram eles tocaram algumas coisas por lá. Todo o resto das colónias estava dependente do tribunal em Lisboa. Pois. Logo, também era muito menos efetivo, porque era muito longe. Os únicos que tinham lá mesmo era Goa. Por isso toda a parte das colónias na Índia, esses estavam tão debaixo de controle como Portugal. Porque também, né, assim, na época não tinha e-mail, né? Pra ficar fazendo as coisas da Índia pra cá, atravessar o Cabo de Santa Esperança com correspondência. Acho que eles precisaram fazer um escritório. Eles precisaram fazer um escritóriozinho, assim, montar uma salinha, um coworking. E assim, a gente também, acho que a gente tem que fazer um episódio especial sobre isso, que é a função e a característica própria da Igreja Católica na América Latina virou um organismo por si próprio. Tipo assim, a Igreja Católica na América Latina inteira é uma política de libertação. É bizarro ver a conversão, tipo, imagina, várias missões jesuítas, várias missões franciscanas, em que as pessoas veem a população sendo oprimidas pelos poderes das metrópoles, né? E começa uma política de libertação. O Marco já deu um exemplo num episódio do Nu, em revolta, vários pontos da Igreja Católica em Recife, se não me falha a memória. Os padres, ao invés de beber vinho, bebiam cachaça em desafio à própria igreja, né? Tipo assim, a gente estuda em literatura a questão do padre Cícero e a influência dele lá na região. Tem vários movimentos libertários, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, que começam com uma organização da Igreja Católica. Porque você passa anos aprendendo sobre políticas, tipo, de como os cristãos estão para além do sofrimento de um poder maior, que era o Império Romano. E agora você se vê num local onde você tá, tipo assim, vendo um Império Romano acontecer em outro lugar, sabe? E você se sente muito próximo dos livros de Paulo, né? E todas aquelas missões instituidoras da Igreja Católica. Mas quando você vai pra Europa, onde os tribunais são, tipo, de novo, são aqui, né? São os locais. É muito difícil se afastar do poder, né? O poder tá ali, te vigiando o tempo todo. Aí as missões têm outro caráter agora. Não tem mais o caráter que tem na América Latina. Mas esse é um episódio à parte. Eu me prolonguei demais nessa... Eu gosto muito desse assunto. Então, vamos começar a tratar sobre a Inquisição. Nuno, você quer dar uma introdução? Sim. Vamos começar... Quando é que começou a Inquisição? A Inquisição começa século XII, XIII. E quando começa, mais ali na zona de Itália, começa. Na altura é chamada a Inquisição Medieval, que estava diretamente debaixo do controle do Papa. Que essa é a que eu conhecia. Sim, é o que principal, é logo o começo. Que ainda chega à Península Ibérica, mas só ao Reino de Aragão. É o único que ainda é apanhado por isso. Connosco, ou melhor, com o resto da Península Ibérica já vem muito mais tarde, já é só em 1478, e é quando temos os reis católicos em Castela. E são eles que chamam a Inquisição. É diferente. Não foi a Inquisição que se foi espalhando, são eles que chamaram. E isso é o que já é mais a Inquisição moderna. Porquê? Em Castela eles negociaram para que a Inquisição estava debaixo do controle da coroa. O Papa não mandava executar alguém, era a coroa. Eles
podiam fazer o seu julgamento, mas a palavra final era sempre da coroa. Então era uma Inquisição que não era nem da Igreja Católica, parecia do Estado. Não, mas o Estado tinha mão também no assunto. E o que também depois vai influenciar a portuguesa. Terceirizaram. Porque imagina assim, a Inquisição ela é um processo, né? Tipo, igual como a gente tem no processo penal, a gente tem o inquérito. A Inquisição é um processo para se averiguar algo. E esse processo já existia meio que para outras coisas, assim, no direito romano. E a Igreja Católica pegou esse procedimento e aplicou agora pro direito canônico. Então imagina, a Inquisição não era só... eventualmente se tornou no show que é basicamente perseguir pessoas e colocar elas na fogueira, né? Mas a Inquisição também era coisa do gênero... Existe uma autoridade local e existe a autoridade religiosa, o Papa. Os dois deram uma decisão conflitante sobre um assunto da população. Você chama o tribunal da Inquisição pra falar assim, olha, se manifeste sobre isso, porque existem duas decisões conflitantes. Imagina, é um procedimento. A Inquisição é só um processo que a via dele de correr é o direito canônico. E aí o Estado pode usar isso pra várias coisas, porque imagina, a Inquisição tem coisas como a confissão tem um valor absurdo e se ela for obtida sob tortura não tem problema. Isso é uma ferramenta poderosíssima nas mãos dos estados e eles claramente querem falar assim, olha, por favor, igreja, me empreste esses poderes que vocês inventaram agora, por favor. Por acaso, tá aí uma coisa errada. Manda. Mas também foi uma coisa que eu também descobri aqui, dar aqui um olho melhor sobre a Inquisição. Aquilo que nós... Acredito que vocês também tenham uma ideia exatamente da Inquisição e da tortura e tudo mais. E aqui, quando estamos a falar aqui de Portugal ou de Castela, na verdade, não eram métodos apenas da Inquisição. Esses métodos de tortura eram métodos que já eram usados pelo Estado. Eles estavam a usar exatamente os mesmos métodos que a coroa já usava. Eu também tinha essa ideia de que eles tinham trazido com eles, mas não. O que acontece é que há muitos poucos estudos históricos sobre o uso da lei nesses tempos medievais. E por isso foi através dos estudos que nós temos da Inquisição que se chegou, não é, que se conheceu essa realidade. Sim, então fica aí então a notícia, o aviso, para quem achava que acreditou a Igreja Católica, os métodos de tortura já tínhamos aqui antes. Exatamente. Pra ninguém ficar... Os primeiros. Aqui não. A gente torturava antes. Papa Leão, Papa Leão, você acha que você leva mérito por tudo? Atenção, aqui não, entendeu? Exatamente. Aqui não se cria. Ora. Vem cardeal não sei quem dizer que inventou o potro, o pau de arara, negativo. Exatamente. Negativo. Nada disso. Os instrumentos de cirurgia não eram originalmente de cirurgia. Atenção aí, ó, pra quem achava que era. Era um tipo de cirurgia. O paciente não chegava a ver vivo ao final. Eu extraía a verdade. Eu só extraía a verdade. Excelente. Eu adoro a correção do Nuno em tempo real. Tinha que fazer pelo menos uma, senão parece mal. Ele deu uma travada e fez: tá lá, algo errado. Tá lá. Diga agora ou escreve depois. Boa. Pois, vamos voltar. Então, Nuno. Então, é isso. Temos 1478, Castela chama, a Inquisição, faz lá o acordo deles. E aí começa logo a haver pressão para que Portugal fizesse alguma coisa. Nós fingimos que não era nada connosco. Em 92 é quando eles expulsam os judeus e fazem pressão. E são os judeus que a gente chama do grupo Exatamente, que era os União da Península Ibérica. Que é expulso nessa... E isso, a parte dos judeus vai ser especialmente importante depois com Portugal. Já chega aí. Por isso em 92 eles expulsam e fazem pressão para que nós façamos o mesmo. Mas o rei Dom Manuel
Ok. está a evitar, porque ele tinha consciência que os judeus eram uma parte importante do nosso tecido económico e social. Por isso, só em 96 é que se dá essa expulsão. Mas há aqui uma questão interessante, que é: Castela expulsa os judeus e há aqueles que tentam ficar e estão dispostos a converter-se ao cristianismo, chamados os cristãos novos. Em Portugal, eles são expulsos em 96 e logo em 97 vem uma ordem real de que todo o judeu que está em território português é para ser convertido já. Que era para evitar que saíssem mais. Então foi toda a gente batizada à força. Agora é tudo cristão novo. Por isso, não tiveram escolha. Ou bem que se foram embora, ou agora és cristão. E isso vai influenciar muito também aqui a realidade da Inquisição cá em Portugal. Imagina assim, o rei no topo do Castelo São Jorge, olhando pra próxima chuva, falando assim: galera, a próxima chuva, todo mundo tá batizado, beleza? Quem não quiser se batizar, ó, não tem escolha. Eu gostei muito que eu tava vendo um vídeo do Museu de Lisboa. E aí falando sobre a Inquisição assim, e aí quando ela conta essa parte, ela parte pra uma parte que ela diz assim: e aí agora os recém-convertidos, tipo, eles não se converteram. O que aconteceu foi o que o rei disse, que eles são católicos agora. Que não necessariamente ninguém se converteu nesse processo. Exato. Eles só não podiam mais dizer, né? Exatamente. Aí é que vai ser a questão. Eles foram obrigados a converterem-se. Mas converteram-se ou não? A questão é: as judiarias fecharam, deixou de haver judeus oficialmente, mas depois também há a história. Será que eles praticavam em segredo? Será que não? E vou já adiantar, a Inquisição ainda não chegou aqui na nossa história, mas vou já adiantar ali a dica que o Paulo deu antes, que é os enchidos. Os enchidos. A resposta está nos enchidos. Os enchidos Marco. interessam. Somente Vocês os dois. Exatamente. A audiência brasileira, enchidos é o equivalente à linguiça, a chouriço, embutidos. São os embutidos pra gente. Seria o equivalente a embutidos. E enchidos. É. Já estou a aprender alguma coisa. Exato. Eu tenho a impressão que em alguns lugares do Brasil a gente usa a palavra enchidos também, mas no geral, esse mercado enorme que tem salames e tal, não sei o que, é tudo embutido pra gente. Então, e vocês os dois já devem ter reparado que nós temos vários tipos de enchidos e é parte da cultura portuguesa e cada região tem os seus enchidos e tudo mais. Inclusive, gostaria aqui de abrir um parênteses, que quando essa conversa aconteceu, a gente tava apreciando, pra mim, a melhor opção possível de se apreciar um bom enchido. Verdade. Que é ter aquela barcazinha que coloca o álcool por baixo, e aí na parte de cima da barca fica o enchido, e aí tu taca fogo naquilo e aquilo fica chamuscando assim na mesa, tá ligado? É um churrasco na tua frente acontecendo, e pra mim é o melhor jeito de se apreciar. Eu não sei por que no Brasil essa moda não pegou, que isso é claramente coisa de brasileiro. É verdade. Brasileiro adora um negócio desse, uma artezinha, um negócio chouriço assim, eu não sei por que não pegou. O que é que podes pedir mais? Exato. Com álcool, só tem álcool, não precisa nem de madeira, de carvão, nem nada, é só pô, pronto. Eu acho que a gente gosta de pirotecnia, mas botar fogo nas coisas tá mais pra europeu. Sendo bem sincero mesmo. A piada veio no momento certo, Marco. Esse é o episódio pra fazer essa piada. O episódio de Inquisição é o episódio sobre pirotecnia. Mas é isso. Se vocês já provaram vários enchidos, a maior parte deles é feito de tipo de carne. Porco. É porco. Carne de porco, que porco. É o que tem mais aqui, né? Quem é que não come porco? Judeu. Os judeus. O que não há problema, porque é tudo cristão novo, certo? Porque se é tudo cristão novo, toda a gente come porco. Senão há cá esse problema. E isso diz o mito que era uma das formas como a Inquisição verificava a possibilidade de alguém ser um judeu em segredo, era ver se havia enchidos. Porque caso não havia enchidos, era esquisito. Até parece que não comem porco. E é daí... Chega na casa de alguém... Chega na casa de alguém, olha pro teto, né? Que imagino. Olha pro teto. Então... Teto limpinho, né?
nem tem cheiro de enchido, sabe? Esquisito. E é daí que vem a alheira. A alheira é enchido, feito de carne de aves. Por isso, quando a Inquisição fosse bater à porta, há enchido. Há um enchido bem bom ali. Só não é porco. Então, diz a história que foi assim que a alheira foi inventada. Foi inventada pelos judeus, segredo, que seria uma forma de despistar a Inquisição. Olha, muito bom. Alheira salvando vidas. Esperto. É verdade. Exatamente. E até hoje eu não sabia que a alheira não tinha carne de porco. Foi nesse momento que eu descobri. E aí eu fiquei assim, caramba, os caras são muito espertos, né? Tipo assim... Porra, a saída é brilhante, se você me perguntar. É sim, senhora. Eu penduraria uns 3 enchidos de porco. Enchido não estraga. Você pega uns de porco, pendura mesmo. Vai ficar só os 3. Total. E se tiver com cheiro de estragado... Fica os 3 ali. Você só fala assim, não, é porque esse aqui tem 20 anos, eu herdei do meu avô, mas sabe? Mas o problema qualquer história, assim. E o Inquisidor disse, que bom que está aí o enchido. Vamos sentar aqui à mesa. Bora comer. Vamos comer. Pois é. Aí, mas tem que comer, aí tem que comer. Exato, eu sei que é pecado, depois pede desculpa, pede perdão, faz uma penitência. Não, mas não tem essa história não, porque aí tem aquele lance, né, que a religião entra nesse negócio. Você está negando o seu Deus, Marco? Uma vez na vida que seja? Pô. Entendeu? É que não nem pode. dizer que é... Vou já buscar os fósforos. Índio maldito. Marco, o assunto que você está se questionando é o assunto inteiro do filme Silêncio, do Martin Scorsese. Não, esse é o assunto do filme inteiro. É porque, por exemplo, assim, se eu tô na minha concepção de religião, posso estar errado, tá certo? Tipo, a Bíblia diz não matarás, tá certo? Independente se você, vamos supor que você é católico. Tá certo. Aí, não matarás. No entanto, tu entra num conflito físico e tu precisa se defender e tu acaba matando a pessoa por legítima defesa 100%. Eu tô sem criar muito problema. É claramente legítima defesa. A Bíblia perdoa a legítima defesa nesse contexto, não perdoa não? Assim, é a mesma coisa do... Então, mas a gente tem que lembrar de um negócio. Perdoa tudo, só tens de pedir desculpa. Mas aí, tipo, o judeu não tem como pedir perdão por um chouriçozinho não, assado? Um negocinho rapidinho assim. Bota só um limãozinho assim, uma vezinha só assim. Olha, pra você que é judeu, comenta aí, entendeu? Mas eu tenho a impressão que entra naquele dilema em que você fica marcado com essa culpa pra sempre, entendeu? Você optou por negar o seu Deus, e isso normalmente, dentro das religiões, é imperdoável. É um exemplo da queda de Salomão, ele ter feito mas meio que tu já tá negando, pô, porque tu finge que tu é cristão novo, pô. Tu na rua, tu já tá fingindo que tu não é judeu. Tu já tá negando. Eu tô fingindo, eu tô mentindo pros homens, não pra Deus, entendeu? Essa parece uma diferença sutil, mas é uma diferença bem grande. E tem a questão, tipo, eu vou falar do cristianismo, que é o que eu conheço, né? Eu não tenho certeza se dentro da religião judia é a mesma coisa. Mas existem algumas ações que são imperdoáveis, e isso não é um consenso dentro da igreja, mas existem ramos da igreja que consideram existem coisas imperdoáveis, são as heresias máximas, assim. Negar o próprio Deus é uma delas, entendeu? Certo. E existem as perdoáveis, que são as coisas do dia a dia. Você mentir pra um ser humano de igual pra igual é uma coisa. A heresia, ela teoricamente é imperdoável, entendeu? Entendi. Dentro do cristianismo, dentro de algumas ramificações do cristianismo. Não todas. E eu tenho a impressão também, isto agora é a impressão minha, provavelmente naquele tempo também a forma como a religião era vivida é diferente da concepção que nós temos. Sim, com certeza. E, quer dizer, aquilo mesmo socialmente, não é? Aquilo era tudo parte da mesma trama. Uhum. O Estado, o indivíduo e a crença em si se confundiam numa coisa só, né? Daí que exatamente temos a Inquisição, em que tem Estado e Igreja juntos. O rei tá usando... exato. Inclusive, exato. tem uma... Nessa questão dos cristãos novos, eu não sei, desculpa, Nuno, se eu estiver acelerando, tu me avisa que eu paro e a gente continua. Que, assim, logo após, eu acho que essa conversão em massa,
acontece, eu acho que nos próximos anos, uma grande imigração para o Brasil desses judeus. É assim, houve uma logo em 96, não é? Quando há a expulsão. E depois, durante os próximos anos, sei lá, próxima década ou assim, não sei precisar, tu tens alturas em que o rei proíbe a saída de cristãos novos do reino. Que é para evitar. Mas de tempos a tempos autorizava. E durante esses tempos havia muitos que saíam. Tanto para a Europa, e é assim que se fores ver a comunidade judia em Amsterdão na sua essência é de origem portuguesa, e também tens para o Brasil, obviamente, porque aí havia uma outra ligação, uma outra facilidade, não é? De se integrarem. Sim. Inclusive, era a mesma... Sim, a gente tem, inclusive, os judeus que fundaram Nova York, né? Exatamente. Inclusive, a questão é que esses judeus que vieram pra cá, eles foram muito aceitos também, porque quem estava no comando de Recife eram os holandeses, exatamente do jeito que eles foram para lá. Exato. Então existe uma triangulação nesse processo. Os holandeses também estavam em Recife, por isso que eles chegam lá. E aí, por exemplo, grande parte de Pernambuco e dos estados ali próximos do Nordeste, eles têm essa influência de... São as pessoas que você diz assim, eles veio do Brasil, veio de Portugal, mas ninguém sabe de onde veio. Não tem os documentos muito certos. Sim. E aí, por exemplo, tem muito com os nomes de cristãos novos, muito claros, assim, Oliveira, que eram Leão, que eram nomes gerais, que você abria mão do seu nome e criava um nome normal. Exato. E aí por esses nomes eram os nomes de cristãos novos. E tem muito na minha cidade, no meu estado. E aí eu tava vendo umas discussões, inclusive, sobre essa questão da nacionalidade servadita, que Portugal dava até pouco tempo atrás, acho que ainda dá, mas tem várias outras dificuldades. Sim, Espanha deixou de dar, Portugal acrescentou mais, é preciso mais coisas. Pois, aí eu fui ver o que é esse negócio de acrescentar, que não é só provar que você veio, não é sanguíneo só, né? E aí uma das provas é que assim, que você continuasse exercendo a sua fé judaica. Você ainda tem conexões com a comunidade judia. Uhum. E aí alguém comentou assim no comentário: pô, vocês não deixavam eu ser judeu lá. Eu tive que fugir e continuar escondendo que eu era judeu aqui. Tu queria que eu fosse insistente ao ponto de que 400 anos depois eu ainda fosse judeu, pô? Alguma hora eu cedi. Aí é uma questão interessante. Pô, meu amigo, uma hora eu ia ter que comer bacon, porra. Não é brasileiros que tenham origem portuguesa, né, que seja provado, têm facilidade em terem a nacionalidade. Sim. Quando a lei foi passada para os sefarditas ao início, chegou uma altura em que era tão fácil que havia brasileiros que estavam a tentar ter a nacionalidade provando que tinham origem portuguesa e chegaram à conclusão que era mais fácil dizer que eram sefarditas. E por isso... Pois, exato, era um bocadinho lá já vai ter um pouco disso abusado, não é? Quando quer dizer... Então, os brasileiros, que era supostamente o mais fácil, então, e o outro dizer, mas há 400 anos eu tive aí. Então está bem, tu toma lá o papel. Exato. Era bem assim. Eu conversei com um rapaz que tinha tirado por esse processo, né? E ele falou que o método de investigação às vezes não levava nem em consideração a linhagem de fato da sua família. Mas se existe a probabilidade de judeus sefarditas terem ido para aquela cidade onde foi a tua família, sabe? Aquela cidade a primeira cidade que a tua família chegou no Brasil, assim, sabe? Tipo, imagina, existe a probabilidade de você ser? Era essa a pergunta que eles faziam. Se tivesse a probabilidade, eles já davam. Eles não precisavam investigar. Você não precisava, tipo, igual como os processos de nacionalidade normalmente funcionam, né? Que você tem que achar aquele elo que tinha aquela nacionalidade e ir provando até chegar em você. Era só... E só... geral. E só acrescentar pra quem achar que quem for aqui reclamar, não, demorou. Não tô dizendo que é não burocrático. É burocrático o processo do mesmo jeito. Mas assim, é muito mais rápido do que o outro processo, por exemplo. É consideravelmente um caminho mais fácil do que simplesmente pegar uma linhagem e pessoa por pessoa seguindo a linha. Eu agora tenho aqui um exemplo que agora também não sei se é no sentido de ser de outro. Eu não sei se foi Espanha que fez em relação aos judeus ou se foi Israel em relação a uma cidade espanhola. Que foi que Israel, né, também dá a nacionalidade a todos os judeus automaticamente. E agora também não sei se foi qual dos sentidos é que foi, em que foi do género, ok, nós estivemos naquela cidade, eu acho que foi Israel que fez isso, mas bate na mesma história, que era
aquela cidade ali em Espanha, onde aquilo estava cheio de judeus. Ok, toda a gente consiga provar que a família dele estava lá no ano de X, nacionalidade israelita imediatamente. Está feito. E há aqui alguns... E é o mesmo tipo de processo que Era mais ou menos chegou a assim, acontecer em exato. alguns casos. Uhum. Sim, exato. É isso mesmo. Mesmo tipo de processo. Curioso. Mas vamos voltar aos cristãos novos. Vamos, perdoe Não. que eu divago. Acontece. Agora vamos. Ainda não temos a Inquisição, mas vou aqui mencionar um assunto que se passa antes porque é importante para esta questão dos cristãos novos e da Inquisição, que é em 1506. 1506 dá-se o massacre de Lisboa. Nesta altura, há que se dizer que a peste estava há muito tempo a graçar por Portugal inteiro, por isso tinha havido no último ano grandes problemas de colheitas. Era um ano muito mau. E quando os anos são muito maus, alguém tem que ser culpado. E nós chegamos a 1506 e ali na altura da Páscoa judaica, primeiro aparecem umas acusações de umas famílias em Lisboa, de cristãos novos, que estavam a celebrar em segredo, pois aquilo provavelmente eram judeus e tal, e pois aquilo começou a levantar os ânimos, a malta começou a ficar chateada. E há aí uma altura, uns tempos depois, em que, isto aqui do que eu vi, acho que historicamente também não está bem explicado, mas que estava a chover e foi dito que estava um milagre a acontecer na igreja de São Domingos, aqui em Lisboa. Aparentemente era qualquer coisa, coisa de luz, também não consegui perceber, bem o que é que tinha acontecido exatamente, mas foi qualquer coisa, e por isso toda a gente foi chamada à igreja, né? Todos os cristãos. E dizem que há um cristão novo que quando está lá faz um comentário do género: calma lá, mas isto não é um milagre, isto é um fenómeno natural, por causa da luz que fez isto ou aquilo. E as pessoas não o levaram a bem. Como diria o Nuno alguns minutos atrás. Pega um fósforo. E aqui fazer só... Como é que é, irmão? Foi mais ou menos isso. Então, houve uns senhores simpáticos, uns senhores cristãos, lisboetas, que agarraram no cristão novo, o arrastaram para fora da igreja e coitado do cristão, mataram-no ali mesmo. Caramba. E Se esse foi o vocês fim de forem Isaac Newton. à igreja de São Domingos, inclusivamente há um monumento, uma placa de onde começou o massacre de Lisboa, que é exatamente onde supostamente morreu este primeira pessoa. A questão é, quando os judeus foram todos convertidos, eles mantiveram-se nas suas casas, quer dizer, deixou de haver, já não havia judiarias, mas toda a gente morava nos mesmos sítios, por isso toda a gente sabia onde é que eles moravam, e até porque a maior parte das judiarias era junto de zonas mercantis, por isso era onde eles tinham os negócios deles, não havia razão para mudar de casa. E isto porque a seguir a matarem esse primeiro, dá-se uma raiva na multidão e começam-se a espalhar pelas ruas, a bater à porta dos cristãos novos, entrar pelas casas e a matar toda a gente. E aqui, exatamente por causa da peste, o rei e os oficiais maiores não estavam na cidade. Então, durante 3 dias, multidões espalharam-se pela cidade a assassinar supostamente cristãos novos. Nós nem sequer sabemos se eram cristãos, se calhar até eram cristãos de há 20 gerações, que aqueles foram apanhados no meio e morreram homens, mulheres e crianças. Dizem que podem ter morrido até 4.000 pessoas. Foi uma chacina. Nossa Senhora. 16, nossa. Nunca tinha ouvido falar dessa... Do massacre. Dessa chacina. E por isso, massacre de Lisboa. isto para se ver que a questão dos cristãos novos e dos judeus, a conversão forçada não tinha funcionado bem em relação à forma, não é, que ao tecido social. A malta não tinha acreditado muito naquilo. E por isso, quando os problemas começaram a aparecer, eles foram os culpados. E aqui se vê que há aqui um pico. Acho que ao longo dos tempos houve outros problemas, não é? Houve
gente morreu e tal. Até na Península Ibérica toda, dizem que até em Sevilha foi onde houve o maior massacre dos judeus, mas foi tipo 1300, não foi nesta altura. Mas nesta altura Lisboa há aqui um pico de violência. E por isso quando chegamos a 1515, que é quando o rei faz o pedido, finalmente, para que seja instalada a Inquisição em Portugal. O Tribunal do Santo Ofício. A boa solução dele pra 4.500 mortes de cristãos novos é calma, gente. A gente tem que matar eles organizadamente. Não dá pra matar assim também. Calma, a gente vai fazer um tribunal. É o mesmo rei que os obrigou a ficar cá. É o rei da Manuel. Tal forma que a seguir ao massacre de Lisboa é levantado durante os tempos a proibição de saírem de Portugal. Eles já podiam sair. Isto também há aqui um pormenor, que eles foram todos convertidos à força, mas o rei tinha consciência do que é que tinha feito. Então aqui o que foi entendido da parte dele como uma benevolência, não houve, quer dizer, eles não foram obrigados a ser catequizados na fé cristã, e até a Inquisição chegar realmente, era fechado os olhos a nível oficial, o que é que as pessoas praticavam ou não. Vocês são cristãos novos, se não fizerem nada aparente, não é? Se eu não vir nada, também não vou espreitar aí a casa. É o learning curve, né? É igual a igreja católica hoje em dia, né? A ideia era. Dia, então. A igreja católica é assim. Exato. Nada mudou. Todo mundo sabe, gente, pelo amor de Deus. Por isso, era muito fácil, quer dizer, haver esta suspeita sobre eles. E Espanha continuava a fazer pressão para que houvesse Inquisição cá em Portugal. E por isso, 1515 faz o pedido. Ela só é estabelecida em 1576, já é com o rei seguinte, Dom João, sendo que foi na sede de Évora que foi feita a inauguração do Tribunal do Santo Ofício, que é o nome oficial, era o nome oficial da Inquisição em Portugal. E depois daí abre-se um tribunal em Évora, um em Lisboa, um em Coimbra e depois um em Goa. E agora, uma curiosidade já agora, em relação aos 3 tribunais que foram criados em Portugal continental. Todos os 3 palácios da Inquisição, atualmente, são dedicados às artes. Em Évora é o Centro de Arte e Cultura da Fundação de Eugênio de Almeida. Lisboa é o Teatro da Ana Maria. E em Coimbra é o Centro de Artes Visuais. É uma coincidência, mas é engraçado como todos os 3 palácios acabaram por ser dedicados às artes. Entendi. Eles, inclusive, tem alguns que são arte modernista, sabe aqueles que é só uma cadeira no canto? Eles deixaram os instrumentos de tortura lá parado e pronto. É só ele ali agora no canto ali, ó. É só ele ali parado. Essas correntes significam o quê? Uma ligação a Deus. Eu sabia que vinha algo assim. Ligação a Deus. Com certeza, com certeza. Coimbra, na verdade... De que é essa tesoura, gente? Em Coimbra, na verdade, aquilo já tinha sido uma faculdade... Eu não sei se era exatamente de artes, ou se era de literatura, era uma coisa assim qualquer. Tinha sido fundada ali primeiro. Depois foi transformado no Palácio da Inquisição. E depois, não sei quando, acabou de ser o que é agora o Centro de Artes Visuais. Por isso também é interessante que há aqui esta mudança entre as duas funções. Curioso. E o de Goa? Será que o de Goa também não sei, não consegui descobrir onde é que era o de Goa. Tribunal. Ele agora é um restaurante português lá. Pastel de nata. É o único lugar que você consegue encontrar Superboc em Goa atualmente. E ele era. Ele era, exatamente. Ele era. Nossa, o de Goa foi muito depois. O de Goa foi entre 1650 até 1806. Sim. Isso é bem... Então, são muitos anos mais tarde. Essa parte que o Nuno tá explicando é a hora que eles instituem a Inquisição, é o né? É o bem... Sim. Em Portugal, aquele foi logo Évora. Lisboa foi logo a seguir, até porque se tornou o principal, né? Porque era a capital. Embora tenha sido em Évora, porque na altura a corte estava em Évora. E por isso é que foi em Évora primeiro. Depois criaram o de Lisboa e Coimbra a ter sido pouco tempo depois. Goa sim, Goa já é muito mais tarde, que também tem a ver com conforme as coisas se desenvolvem lá.
Inclusive, eu vi que uma diferença que tinha muito é que o tribunal, por exemplo, em Goa, eles tinham já uma dificuldade, em questão do impacto cultural mesmo, da diferença cultural. E, em determinado momento, o tribunal passou a só... Ele não julgava a população local, porque já era uma diferença, já tinha um certo embate. Então, sim, era um tribunal mais focado a portugueses fora... aos portugueses que estavam lá. Sim, era mais para impedir que os portugueses divergissem da fé cristã. Vocês estão aí conhecendo outras coisas, mas não esqueça não. Exato. Não esqueça não. Total. Eu tô vendo aqui, o de Goa foi demolido em 1820. Aí está. Só pra deixar aí então, registrado. Aí está o porquê de eu não o encontrar. Já se foi. Exato. Mas é isso. E por causa desta questão toda dos cristãos novos, como nós vimos pelo massacre, era uma questão que não estava bem resolvida, não é? Em termos da população, sem estar relacionado com a Inquisição nenhuma. A Inquisição em Portugal é a Inquisição que de longe mais se preocupa com os cristãos novos. Em Castela não era uma questão. É claro que se apanhasse, se houvesse não é? Se alguém o denunciasse, iam ver. Mas não era um foco. Em Portugal é um dos maiores focos. Uhum. É engraçado porque um dos motivos de Espanha não se preocupar tanto com isso é porque, como eles foram tão duros na expulsão dos judeus e não se preocuparam tanto na conversão, os grupos que eles perseguiam eram literalmente os judeus mesmo, não convertidos, muçulmanos e protestantes. Então, basicamente, a ideia é que o problema criado dos cristãos novos foi uma solução portuguesa para o problema da expulsão dos judeus. Exato. E que daí também venha que, até em termos sociais, havia aqui um problema maior com os cristãos novos. Porque era esta a ideia de que eles tinham sido convertidos, mas quem sabia? Porque ninguém tinha ido lá ver depois, que ele tinha sido só... Tinha sido naquele momento e deixa estar. De novo, né? Eles não se converteram, né? Disseram agora que eles eram católicos, assim. Disseram. Se ninguém vir uma estrela de David, está tudo bem. Então, a minha pergunta sobre o problema com a revolta da população em relação aos cristãos novos são os mesmos problemas que, sei lá, o nazismo depois levantou que os judeus têm esse problema da avareza, são os ricos, estão roubando todos os nossos recursos, ou existe um problema mais ligado à religião? Tipo assim, o fato de a gente conviver com eles e eles praticarem outra fé faz a gente ser condenado indiretamente por alguma coisa. Qual era a razão principal que a população não gostava dos judeus? Há de ser a questão religiosa era o principal. Embora somos a ver, os argumentos que os nazis vão buscar são completamente inspirados nesta aversão aos judeus que vinha do tempo medieval. A questão exatamente da avareza também já acontecia. Porquê? Porque eles eram os mercadores. E depois depois levanta-se aquela questão, não é? Os judeus é que fizeram com que Jesus fosse morto. Foram eles que o condenaram. Claro, porque eles eram todos judeus, não é? Por isso, é fácil. Eita, que cobraram lá atrás, né? Não, era uma das coisas. Cobraram valendo. Nunca tinha ouvido os essa. Nazis vão buscar uma parecida até com os ciganos. Que é a história de que Cristo só teria sido pregado com 3 pregos porque um Romani tinha roubado o quarto e por isso ele tinha sofrido mais, ou que tinha sido um Romani a forjar os pregos que o pregaram à cruz. São coisas que aparecem mais no tempo dos nazis, mas que, se formos a ver, há aqui uma parecença com as mesmas acusações feitas aos judeus, que é: vocês são maus porque vocês estão relacionados com a morte de Cristo. Ok. E há aqui um paralelo que é feito depois também em relação a outras comunidades. Entendi. E gente fazendo mimimi porque a gente fala de dívida histórica com escravidão. Surpreendente, né? O pessoal cobrando pela morte de Cristo, tá cagota. 1500 anos antes. Não, peraí. Essa dos ciganos foi nova pra mim. O lance do cigano ter forjado os pregos que pregaram Jesus na cruz foi nova pra mim. Confesso.
Confesso aí que foi algo completamente novo e, mesmo que fosse verdade, caramba, sabe? O cara tava só vivendo, fazendo o trabalho dele, sabe Deus o que ele ia fazer com aquele prego, entendeu? Eu vou dizer mais, eu nem sei se havia ciganos lá naquela altura. Nem faço ideia. Total. Se calhar nem tinham chegado lá. Nem sei. Exato. Mas é assim, vamos lá ver. Muito bom. Tens a Península Ibérica, não é? E os reinos que existiam nesta altura vêm todos da questão da Reconquista. Logo, entre as três religiões há sempre aqui clivagens, não é? É os muçulmanos que foram expulsos, embora alguns tenham ficado, e eram os judeus que, quando a Península Ibérica era dominada pelos muçulmanos, estavam cá e trabalhavam para os muçulmanos, e quando os muçulmanos foram expulsos, mudaram e ficaram a trabalhar para os cristãos. Por isso, entre essas questões, as questões, não é, da religião, isto às vezes, eu acho que às vezes o facto de virem as três religiões da mesma raiz, não é? Se calhar até cria mais problemas. Porque depois há estas acusações entre eles, porque vocês fizeram mal. E por isso eu acho que isso tudo, e depois há de haver também questões relacionadas com, não é? com a parte social, com, como dizias, da riqueza. Também dizem que durante a Inquisição, por exemplo, havia muitas denúncias que não era necessariamente, às vezes nem sequer, aquelas pessoas nem sequer tinham, não seguiam nenhuma tradição judia já, mas que vinha das igrejas em que os padres diziam: tenham cuidado que isto é comportamento judeu. Às vezes eram, às vezes nem eram. E que as pessoas que nunca tinham visto ou ouvido aquilo, né? Porque não havia não eram literadas, ouviam aquilo e viam alguma coisa que se calhar até nem estavam a ver a mesma coisa, né? Se calhar só interpretaram mal o que estavam a ver e diziam só: pá, aquilo é comportamento judeu, vamos denunciar a Inquisição. E por isso às vezes as pessoas estavam a denunciar e pode ter sido porque eles acharam que tinham visto alguma coisa e que se calhar nem isso não era real, nem sequer era nada, nem sequer tinha a ver com nenhuma tradição judia, foi só algum padre que disse aquilo. Que falou qualquer coisa. Exato, que eu acho que... Isso é muito curioso, sobre o quanto essas expressões carregam algum peso e a gente nem reflete sobre elas. Existem alguns lugares do Brasil, e eu também não vou apontar dedos aqui, mas vocês que estão me ouvindo, vocês sabem quem vocês são, que usam a palavra judiação. Sabe, tipo assim, estou passando por um sofrimento muito terrível, sei lá, qualquer coisa, tipo, o dia tá quente, ou tô passando por uma barra. Cara, que judiação. Sabe? Ou então quando você vai maltratar... Mas isso tem a ver com o judeu? Quando você vai falar que você vai maltratar alguém, você fala assim, vou judiar de alguém. Judiar. Terrível! Terrível, eu me sinto péssimo. Claro, pô. Não é possível, pô. Eu não vou apontar dedos. Vem do português eu não antigo. vou apontar dedos, Marco. Mas alguém que eu conheço... Eu uso assim. Eu nunca nem imaginei que tinha esse cuidado. Tipo assim, eu sempre falei. Eu usava pra chamar gente feia. Tipo assim, ele é todo judiado na cara, né? Coitadinho, todo judiado. Porque ele tem o nariz grande. Tá acabadinho, sabe? Olha, aquele ali é fumante, ó, todo judiado da cara. Eu falava assim, não vou mais usar esse termo. Não vou usar mais esse termo. Não, o Marcelo sabia disso. Era disso que eu tava falando. Nariz judiado. Mas sim, eu acho que até vem. Eu acho que em Portugal não se usa, mas eu até acho que vem do português antigo. Por isso eu acho que chegou ao Brasil exatamente através de Portugal. Tenho essa impressão. Sim. Eu tô agora repensando todas as minhas frases, assim. Eu usava muito, tipo, tá judiando dele, eu tô judiando de mim, tá judiando. É sempre isso, mas é assim, mas que faz sentido. Mas é isso, é a ideia de você não refletir sobre. Mas não, mas por exemplo, aí faz. Eu até aí acho que não é. Quer dizer, alguém ser judiado da cara tem que se lhe diga. Mas o estar a judiar de alguém é o que faz sentido, era a dizer mal. Porquê? Porque era o que acontecia aos judeus. Essa expressão usada dessa forma, eu nem acho que... Quer dizer, eu não sou judeu, por isso vale o que eu estou a dizer. Mas não me parece que até tenha uma conotação racista, não é?
Porque é exatamente, é o que lhes acontecia a eles. Judiar alguém era maltratar, porque infelizmente é o que lhes aconteceu a eles, é daí que vem a expressão. Mas sim, é uma curiosidade que realmente vem destes tempos, essa expressão. Marco vai repensar as suas escolhas. Não, eu não tô só falando mais, entendeu? Eu já botei na cabeça que eu vou pensar um pouco antes de falar, não vou só interromper. Eu tô tendo certeza do que eu vou falar. Mas agora vamos falar de uma coisa que a Inquisição em Portugal não fez. Não pode ter sido tudo mal, não é? Sim. Não há caça a bruxas. Não há caça-bruxas. Não tinha bruxa aqui? Tava tudo em Sintra. Não é isso. Não é isso. Havia acusação, era considerado heresia, se não me engano. Consideravam heresia e por isso era julgado. Mas não há, como noutros sítios, como em Espanha, como nas colónias inglesas, não é? Onde houve foi estabelecida uma caça à bruxa, que estavam à procura das bruxas. Não, aqui era um crime que podia ser denunciado como qualquer outro. E havia, e na própria, quando se estabelece a Inquisição em 1536, está logo a bruxaria, aparece logo nos crimes que eles julgavam, que eles tinham direito a julgar. Mas não há uma concertada caça às bruxas como houve em tantos outros sítios, como houve na maior parte dos sítios onde houve Inquisição. Era apenas mais um crime. Era uma coisa que podia ser denunciada como qualquer outra. Exatamente, como não ir à missa. Não sei, não sei se isso estava direito a ser chamada a Inquisição. Não sei se isso estava direito. Mas era capaz. Dependendo da época da Inquisição, época. Eu tava vendo aqui, quando eu pesquisava o negócio de Inquisição, eu vi algumas punições e tal. E eu vi que tinha essa parada de tortura, e aquela nossa da confissão, assim. Tipo, às vezes era mais fácil tu confessar e pedir perdão do que efetivamente só negar. Tipo, não ia dar em nada se tu só negasse. Exatamente. Abraço Giordano Bruno. Ele não confessou. Mas é isso, não há uma concertação da caça à bruxa, era, sei lá, adultério. Adultério era uma coisa que era também a Inquisição também julgava. Mas era, e quanto à tortura, é isso, se tu confessasses, não havia, a tortura era usada por que eles consideravam que eram os prisioneiros indisciplinados, que era quem não confessava. Agora, é só quem não confessava. Mas agora há aqui uma coisa curiosa. Há uma denúncia aqui contra o Marco. Não sei. A Inquisição vai lá à casa. Marco tem usado gírias heréticas para se referir a colegas de religiões diferentes. Exato. Ou será que foi isso? Porque a Inquisição agarra no Marco, arrasta para o palácio e diz assim, confessa. Mas não te diz qual foi o crime. Os prisioneiros não sabiam do que é que estavam a ser acusados. Eles só diziam, confessa. E tu tens de confessar. Qual é o problema? Processo penal brasileiro na fase de inquérito é assim mesmo. Exatamente. O Marco usou expressões heréticas. Mas é chamado à Inquisição, chega lá ao palácio e diz assim, tens de confessar. E ele fica a pensar, o que é que eu fiz da minha vida? Ok. Daqui que eu acertasse a acusação, eu teria entregado os 3 crimes piores. Exato, e é que já começas a pensar 4 coisas piores, assim. Se eu fosse o Tyrion Lannister, eu ia usar aquela cena do eu quero confessar. E ele começa a confessar todas as coisas menos o que eles queriam, que era a morte do sobrinho. Mas havia isso acontecia, não porque as pessoas estavam a tentar, não era essa questão da pessoa estar a tentar enganar, mas que a pessoa às vezes podia nem sequer se aperceber que podia ter sido aquilo. E sei lá, és acusado, se calhar era de heresia, tu chegas lá e começas a dizer sim, porque é verdade, eu fui adúltero, ou eu não fui à missa, começas a acusar outras coisas e enquanto não acertares naquilo que eles querem, eles ficam à espera. Não, confessa. Exatamente, vou tomar notas. Mas eu já confessei. Não, indisciplinado. Vamos tirar a verdade. Porque eles não sabiam qual era o motivo. E há a história, inclusive, de gente importante que foi presa e que exatamente... Pois, eu fiz isto ou disse aquilo e que não eram os crimes, porque eles não lhes diziam até ao final qual era o crime que estavam a ser acusados, nem quem é que os tinha acusado, também não sabiam. Isso é exatamente o Game of Thrones lá, o Alto Pardal com a Cersei, né? O Shame, assim, você vai lá e vai dizer sim o que vai acontecer e é isso. Total.
Total. Eu Nossa, tava deve ser vendo- desesperador. Eu tava aqui vendo esse negócio das torturas e tal, essa parada de confessar. Só que assim, os caras levavam a punição muito a sério, assim, sabe? Assim, a punição dos caras era tipo assim, tem Sim. que ser ministrada. Sabe assim, não tem essa história de não, réu primário, eu vou comutar tua pena. Não, velho. A Pena sentença é tal, a sentença é tal. Aí eu queria trazer aqui o caso do Gabriel Malagrida. Gabriel Certo? Malagrida. Ok. Traga o caso Não do Gabriel conheço. Malagrida. Gabriel Malagrida, ele era um jesuíta italiano, certo? Executado em 1961, certo? 1761. Eu falei errado. Inquisição durou Então, bastante. esse é um negócio. Sabe na quanto tempo a Itália. Inquisição ficou aqui em Portugal? Só pra dar um spoiler, o ano final? Eu sei porque eu pesquisei, mas... Não sei, Marco. Fala pra gente. Ensina-nos. Ensina-nos. O ano final da Inquisição Portuguesa terminou em 1821, de forma oficial. 1821, o Brasil estava a um ano de se tornar independente. A Inquisição durou muito tempo. A Inquisição é muito longe daquela imagem que nós tínhamos da Idade Média, da bruxa. Sim. Na minha cabeça, a Inquisição estava muito mais perto dos vikings do que da República Brasileira, entendeu? Assim, e claramente não era o que estava acontecendo. Total. E aí, Você não imagina um inquisidor com roupa assim, tipo, quase entrando no século do Sherlock Holmes, tá ligado? exatamente. E aí, pronto, eu queria falar do Gabriel Malagrida, que foi o jesuíta italiano, mas morreu aqui em Portugal, tá certo? Ok. Ele foi executado em 1761, porque ele escreveu um livro Ok. sobre o terremoto de 1755, o terremoto que destruiu Lisboa. E Caraca. ele atribuiu a catástrofe à ira divina. O que, em tese, era muito normal que a igreja fizesse diversas vezes e botar uma catástrofe. Só que, porque não foi ideia do bispo lá, sei lá, de quem hierarquicamente seria superior a ele, a galera disse, não, isso você não podia ter escrito, não. Vamos matar ele. Aí o corpo dele foi queimado e suas cinzas foram atiradas ao Rio Tejo, certo? Foi assim, ele foi executado. Ok. Sim. E só porque ele escreveu o livro, vamos lá. Ele escreveu o livro dizendo que era a ira divina lá e pronto. No entanto, Ok. alguns anos depois, de 1774, tá certo? 13 anos depois, o crânio dele foi encontrado numa praia. E aí levaram pra Inquisição, tá certo? Ok. O crânio do jesuíta. Aí o pessoal disse, não, disseram assim, Se calhar não era dele. a pena dele não Falha foi na queimar, execução. então vamos queimar de novo. Aí pegou o crânio e queimou de novo. De novo. Ele foi executado 2 vezes. Cremado 2 vezes. Surpreendente. O pessoal levava a sério. A sentença tinha que ser cumprida. Surpreendente. Execução da pena. Exatamente. Outra curiosidade então em relação a isso. Imagina, uma pessoa é presa pela Inquisição, mas morre enquanto está lá presa, antes do caso ser fechado, ou acontecia às vezes mulheres que estavam grávidas e por isso ao dar à luz podiam morrer ou o que fosse. O julgamento continuava. E usualmente Com o corpo da pessoa lá. pintava-se um retrato que era para ser executado. Ah, Quando houve casos em que Ah, não. faziam pior. Eu não acredito nisso. Então não vais acreditar na próxima. Morreste, foste condenado, vamos buscar o teu corpo. Vamos abrir a cova, vamos tirar o corpo e vais para a fogueira. Porra. Porque não te escapas. Tu nunca Cacete. escapas à Inquisição. Caraca. A Inquisição realmente... Que negócio cruel. Paulo, tem uma coisa chamada coroça. Tá certo? Eu não sei se o Nuno sabe o que é coroça. Não. Coroça era assim, durante o auto de fé, que era meio que as sessões de julgamento público, que era meio espetáculo, tá certo? Assim, todo mundo ia para lá ver Certo. o julgamento lá dos hereges. E aí, Porque afinal, qual era a diversão da época, né? Fazer filho e assistir coisa, né? execução, né? Era isso. É. Disse que os programas na França eram melhor, que era a guilhotina de rei. Era uma outra proposta. É, Era uma outra exato. proposta, eles faziam os programas Outra legais assim também. proposta. E ele tinha a coroça, era um chapéu que ia em cima do acusado, tá certo?
Era um chapéu em formato de Sim. cone, de papelão ou de pano, assim, mas era em Sim. cone. E tinha desenhos de foguinho, de demônios, de satanás, tipo assim, pra deixar bem imparcial o julgamento. Você tá me dizendo que existe um cara que o trabalho dele era ter uma oficina de chapeuzinho de aniversário É exatamente isso. pros futuros Exatamente. condenados, é isso? Exatamente. É, mais ou menos. Aí tem Tá, várias só pra ter certeza. desenhos. Eu tenho aqui uma página do Wikipedia, tem um desenho, uma ilustração que é exatamente. É um chapéu bem grande, tem fogos, sabe? Assim. Tem várias coisas. Tipo um chapéuzinho de burro. Um chapéuzinho de seu burro, sabe? Coroça. Uhum. Sabe, tipo, tuf, ok. Também é um pouco castigo. Também conhecidos, os coroças eram bem específicos. O castigo pra da ele. escola é a inquisição da criança. Meu Inclusive Deus. o tamanho. O nome disso era também carapuça, entendeu? Isso também era carapuça. Ah, se a carapuça Certo, serviu! carapuça. Não sabia isso. Eu não consigo aguentar a quantidade de conhecimento que está entrando na minha cabeça, eu vou explodir! E é assim que se sente o ouvinte do Nu Aleatório. Exatamente. Que vai seguir no Spotify, vai comentar, Já dá 5 já dá 5 estrelinhas. estrelas. É isso. E no E no YouTube. E no também. YouTube também. Ai, Ai. passei mal. A ver se não acontece como eu, que só descobri que estava no YouTube hoje. Literalmente. Literalmente. Exatamente. No último episódio falaram de YouTube. YouTube? Eles estão no YouTube? Deixa eu procurar. Mas é o mesmo episódio. Deixa eu procurar. É o mesmo episódio. Caso vocês tenham descoberto agora também, é só pra avisar, no YouTube a gente não tem vídeos, pelo menos ainda. Talvez quando lançar esse episódio, talvez tenha. Mistério. Mas é o mesmo episódio que você está ouvindo no Spotify, por enquanto. Só pra A avisar gente aí. precisa resolver a questão do vídeo. Exatamente. Já disse tem que resolver esse negócio. Exatamente. Eu vou ter que começar a gravar de roupa. Vai resolver. Eu ia dizer que não, mas depois é capaz de ser censurado no YouTube. Talvez. Só se puseres o podcast noutras plataformas que não se importam com nudez. É o Que apoia-se da também gente. tem assinatura. também, Exatamente. O apoia-se São- vem com a câmera. Você faz a assinatura, vem com a câmera. Exatamente. E já que estamos a falar dos que são condenados à morte pela Inquisição, uma curiosidade. Em Portugal, e eu acho que em Castela também, a Inquisição não condenava à morte. Porque o poder de condenar à morte estava, segundo o acordo feito entre eles, era só da coroa. Eles diziam, nós queremos condenar este por causa deste crime. Mas o rei tinha que assinar. Só se quando o rei disser que sim, é que isso pode ir para a frente. Sim. E isso era válido, inclusive, na execução do ato. Quem Sim. atirava a tocha na fogueira era um civil. Ou pelo menos alguém não ligado ao clero, né? Era outra Sim, pessoa. servidor sim, era um público. oficial. Era um oficial. Era um oficial. No início da Inquisição, bem no início, isso bem distante do que a gente tá falando agora, tipo, nos outros lugares. 1200 e pouquinho. Era alguém que tava ali, sabe? Tá ali o padre, tá ali falando, olha, essa pessoa foi condenada, e era alguém que tava ali, o executor, e ele era nomeado, sabe? Tipo, lá pela galera. Mas nunca era o clero. E que vês Lá a vem a Dona diferença, Lourdes. porque esses casos que estás a falar Exato. são os antes da Península Ibérica, são os que dependiam do Papa. Sim. Quando vêm para aqui, Sim, como é a coroa, exatamente. é um oficial da coroa que o faz. Já não é o público. Exato. Exatamente. Seu Antônio vindo das finanças, vindo. Ih, lá vem esse espada de novo, vou ter que queimar outro. É, ter que Dá já muito ver. jeito. Dá muito jeito. Não matarás. Ninguém diz que não podes mandar matar. Exatamente. Não é mandar matar, Nuno. É deixar morrer, é diferente. Porque se ele foi inocente, o fogo vai purificar, não vai matar.
entendeu? Ah, é verdade. Tem esse detalhe. Esqueci-me do pormenor. Exatamente, Infelizmente, felizmente, porque a Inquisição era muito eficiente e eles só apanhavam culpados. Por isso é que eles queimavam todos. É surpreendente, né? Eu acho surpreendente. O grau de sucesso deles. Rapaz. Exatamente. Rapaz, é igual uns parentes meus vendo proposta de investimento com 100% de retorno certo. Essa parada, se você dizer assim, a Inquisição nunca errava porque só pai é o culpado, é mais ou menos o equivalente de quem olhar pro governo da época da ditadura e fazer. Naquela época tem muito menos violência, rapaz. Eu via no jornal, muito menos violência. Muito menos. Eu andava tranquilo na minha rua. Exato. Tem esses papos. Olha, eu já ouvi um padre falando pra mim, falando sério, não falando brincando, de jeito irônico nenhum, ele falando pra mim que a Inquisição realmente foi um avanço e só pegava culpados. Foi um avanço no processo penal do mundo inteiro. E, enfim, ele continuou mais meia hora de abobrinhas e eu achei impressionante como, ainda no século XXI, tem pessoas que conseguem, sabe, acreditar nessa narrativa, que é a narrativa da igreja, né? Talvez não seja a narrativa moderna. Eu devo dizer que eu nunca ouvi ninguém defender a Inquisição. Eu também não tinha nem sequer ouvido. na igreja. Até ano passado. Eu nunca ouvi. Usualmente é aquela do mas isso eram tempos diferentes, não podemos julgar, que é para desculpar. Mas exato. Defender, ainda não conheci ninguém. Espero não conhecer. A pessoa em questão chamava de Santa Inquisição. Não era só Inquisição. Então, é o Tribunal do Santo Ofício. Não, mas aí tudo bem, era o nome do tribunal. Mas a Inquisição chamar de Santa Inquisição é foda, pô. Então, era tipo nome assim, próprio, né? É tipo assim... O tribunal era nome próprio. Eu não sou católico, mas eu chamo São Paulo de São Paulo, tá ligado? Eu não vou chamar de Paulo. Porque o nome de São Paulo é São Paulo, pô. Entendeu? Eu vou ali no Paulo. Eu queria trazer aqui uma desses braços que a gente mencionou rapidamente, do que o tribunal atuava nas colônias também. Só que no Brasil não tinha o tribunal, né, como a gente falou. E aí fica também uma curiosidade, que eu não tinha a menor ideia, de que a Inquisição Portuguesa sim tocou no Brasil. Existem muitas pessoas que o que aconteceu eram visitantes, eram informantes. Então eu podia chegar a fazer uma denúncia para alguém lá no Brasil, ele mandava para o Tribunal de Lisboa, era processado, se a pessoa nem sabia o que aconteceria, o Tribunal do Santo Ofício em Lisboa poderia emitir um mandado de prisão que poderia ser exercido no Brasil. E isso aconteceu com várias pessoas, inclusive em Pernambuco, com várias pessoas dos cristãos novos, dos judeus, que saíram, tinham uma comunidade grande, e alguns foram presos. E aí tem um caso aqui que pra mim foi, sei lá, isso aqui eu achei interessante, que é a Filipa de Souza. Ela era portuguesa e ela morava no Brasil. Ela nasceu em Tavira. É Tavira ou Távira? Tavira, né? Tavira. Exato, ela nasceu em Tavira em 1556. Perto da fronteira. Já. E tava morando no Brasil. Ela tinha ido pro Brasil, não sei o que, e tava morando na Bahia. Alguém denunciou ela por... Deixa eu ver. Práticas nefandas, tá certo? Isso é uma outra palavra. Não, era lesbianismo. Era perseguição sexual. Também é bruxaria. Ok. Lésbica e bruxa. Também é bruxaria. E aí todo mundo sabe. Exatamente. Acho que sim. Não, peraí. Todo mundo sabe essa informação, o Tribunal do Santo Ofício condenou ela. E ela foi presa, né? Teve perseguição sexual e condenação. Eu não sei se ela morreu por causa do julgamento, mas ela é considerada até hoje como a primeira vítima de homofobia do Brasil. O registro dela passa como se fosse como é a primeira vez que se registra o crime de homofobia. Loucura. Que a pessoa é perseguida pela sua orientação sexual. Então... Ok. Tenho 2 comentários a essa informação. Primeiro, deixar o disclaimer. Bruxas, lésbicas ou não, gosto muito de vocês. Não vale a pena amaldiçoar. Que é para ninguém ficar confuso.
Estou do vosso lado. Registrado. Eu estou do vosso lado. Perfeito, Exato. perfeito. Segundo, Eli. imaginamos, o homem está em Lisboa e é preso pelo Santo Ofício, não sabe porque é que está a ser preso. Agora imagina no Brasil, que desde que a denúncia foi feita, passaram-se anos. E é que ele não se lembra mesmo. Ele sabe lá do que é que está a ser preso. Oh, cuspiste na cruz. Há 10 anos atrás que eu cuspi na cruz. Já não me lembro. Já fiz tanto crime, entretanto. Total. Não, imagina assim. Imagina. Outros tempos, certo? Então imagina, Sim. ela tá lá no Tribunal de Santo Ofício em Lisboa. Tal. E alguém fala assim, olha, o Paulo cometeu tal coisa. Sei lá, envolvimento com bruxaria. Sei lá, fiz um pão, usei fermento, envolvimento com bruxaria, sabe? Uma coisa assim. E aí vem alguém enviado, mandatário lá do Santo Ofício. Ele chega em algum lugar do Brasil, portuário. Então, cheguei aqui, eu preciso chegar nessa cidade aqui. Aí ele aponta no mapa assim, ó, Manaus. A galera olha pra ele e ri. Seguinte, pra você ter 10% de chance de chegar vivo, você pega esse rio aqui e segue 10 anos. Eu tenho certeza que tinha muito mandatário que só passou ali da região litorânea. A galera entrava um pouquinho no continente, mas depois disso era tipo assim, olha, interroguei, sabe? E que seja o que for, sabe? Eu não vou arriscar minha vida pra subir isso aqui. Não. Ah, com certeza. Andava um bocado e... Total. E se eu pegar só uma se eu pegar a cachaça? pessoa errada? E se eu pegar essa pessoa Já errada não aqui, volto. ó? E você? Já não volto. Você se chama Ou isso. Paulo? E a pessoa no chão assim, não. Confesse. Eu sou Pedro. Confesse. Exato, confessa. E depois só precisas de mandar umas cinzas. Certeza. Exato. Mandas mandar umas cinzas para Lisboa. Está feito. Exato. Tá feito. É isso aí. Eu tenho certeza que isso acontecia. Sem dúvidas. Sim. Mas é isso. Se virmos que em Portugal já havia todo este desconhecimento, não é? A pessoa não sabia do que estava a ser acusada. Mesmo aí, os casos duravam anos. Com a dilatação de tempo das viagens para o Brasil, de um lado e para o outro, é loucura. E mesmo assim, em relação às bruxas, a questão da bruxa ser uma velha, dizem também que exatamente em parte, era por isso. Porque os julgamentos demoravam tanto tempo, quando ela era presa, já era uma velha. Se calhar quando foi acusada não era. Algumas também eram. Okay. Também há explicações para isso. Mas havia alguns casos, há de haver até muitos casos, que teria sido algo desse género. Demorava tanto tempo que ela ficou velha. Ela não era. Sim, total. Por sinal, Nuno, isso é uma das coisas que o Brasil herdou de Portugal, que é surpreendente, né? Certo? A burocracia, que o processo naquela época não tinha também muito passo a passo para garantir a segurança e a justiça do processo. O processo já demorar em 1500 é porque o pessoal gostava de burocracia, viu? Que deve ser bispo assinando documento, mandando pra cardeal, que manda pra não sei quem, que manda pra não sei quem. Não sei do que é que estás a falar. Em Portugal a justiça é muito eficiente. Sócrates! Muito eficiente. O problema é a burocracia. Nem a eficiência, a burocracia. Que é... Porque não há ligação entre uma e outra. Não. Nada. Nada a ver, exato. Mas sim, acho que os dois países padecem do mesmo mal. Desde o início. O início. Pois. Temos mais informação ou esse é um resumo já do que foi a Inquisição Portuguesa? Eu acho que isto, eu da minha parte era assim o principal que eu queria trazer. Eu cobri meus pontos aqui. Paulo, quer trazer aí uma informaçãozinha? Não uma informação nova, mas fazendo o apanhado geral do que a gente falou. A Inquisição Portuguesa, ela, segundo o que eu pesquisei aqui, ela durou mais ou menos 300 anos. Ela começou em 1536 oficialmente, que é quando... Exato. Foi 1536 que foi chamado o Tribunal de Inquisição? Foi, não foi? Não, ele foi chamado em 1515 e foi instalado... É estabelecido em 36. Ok. Pra você ver o tempo só da instalação do tribunal. Então, gente, rápido! De tal forma que... Rápido! Mais de 4 mil pessoas da minha cidade morreram! Rápido!
15 anos depois. Ok, instalado. De tal Vamos começar. forma que há um rei que pede, ele morre, vem o próximo e só depois é que a Inquisição chega. E aí... Agora imagina, Exato. Dom João virava-se e disse: ah, mas eu não quero. Ah, mas já pediram. Foi há 15 anos. exato. Eu não quero. Ah, foi há 15 anos. Pode devolver, por favor. E aí, de 1536, ela durou até 1821. Que isso já é um absurdo, assim, para pensar o quão próximo da gente isso já é, não é? E nesse período, tem 19.247 condenados, dos quais 1.379 foram queimados vivos. Nesses números, assim. Já agora, só porque falaste dessa diferença temporal, também há, ao longo desses 300 anos, especialmente na parte mais final, se calhar nos últimos 100 anos, começa também a haver uma diferença na forma como a Inquisição se comporta. Porque se ao início havia algumas críticas, às vezes até dentro da igreja, mas era em relação ao facto das pessoas não saberem que eram acusadas, mas eram questões de procedimento. Chega a uma altura, isto também porque os tempos foram mudando, obviamente, foram 300 anos, começa a haver já algumas críticas de para que é que a Inquisição serve. A Inquisição não está certa. E por isso, por exemplo, uma das coisas que se nota é que enquanto, como nós falámos, os autos de fé eram um grande espetáculo, começam a haver cada vez mais dentro de portas. Já não eram públicos, especialmente se fosse de alguém que era assim muito conhecido, não é? Que podia ter muitos apoiantes na cidade. O julgamento era dentro do palácio, não havia público, que era para minimizar aí a confusão. E há essa alteração, e não é que se vai arrastando tanto até o momento em que dizem, opa, vão-se mas é embora. Sim. E total, e conforme você vai ficando mais poderoso também, existe a preocupação de que alguém pode usar a Inquisição contra você, né? Então se você tem vários grupos que tem algum pé no poder político, você não quer um tribunal como o da Inquisição contra você, né? Sim. Todo mundo está suscetível ao tribunal de Inquisição. Você não quer algo que você não saiba sobre o que está sendo julgado, seja julgado contra você. Você não sabe qual vai ser sua condenação, sabe? Tipo, porque você não sabe o que é. Sim. Né? A não ser que tivesse a proteção do rei e que tivesse garantida a proteção, porque tinha que ser garantido, podia acontecer a qualquer um. Sim, exato. Como já vimos, né? Até padres eram condenados. Total. Qualquer um podia ser apanhado. Exatamente. Então imagino que essa mudança do poder político no século XIX também ajudou muito a Inquisição a morrer, tanto na Espanha quanto em Portugal. Só pra alinhar vocês na questão temporal, 1821, que foi o ano que ela terminou, foi o mesmo ano que Anita Garibaldi nasceu. Anita Garibaldi, olha só. Anita Garibaldi no episódio de Insurreição Italiana. Exatamente. E, Paulo, então vamos para os nossos quadros? Vamos para os nossos quadros. Informação aleatória. Informação aleatória. Marco, você tem alguma informação aleatória pra gente? Não, pra mim, na verdade, era a coroça. Eu puxei pra cá. Boa. Eu tenho uma informação aleatória. Que Então eu quero trazer uma informação sobre a origem de um nome que é atribuído um nome santo, né, pela Igreja Católica. Que é o nome Tiago, né? É um nome bíblico e tal. E a origem dele, pra mim, é muito maluca. Que ele vem da latinização do nome hebreu Yaakov. E aí, quando você traduz pro latim, ele vira Jacobus. E Marco, pasme, que ele vai passando aos poucos, passa pela Espanha, passa pela França, Espanha, Portugal, né? Ele se transforma em Iago. E por conta do jeito que os espanhóis pronunciam o nome, Santo Iago, Santiago, o nome se transformou em Tiago. Ah, olha só. Então Tiago não é bíblico não, rapaz. Tiago é falha de comunicação. Ele fala da comunicação, exato. Exatamente. Então, tipo assim, teoricamente, igual como São Paulo existe, o
S-A-N-T, Iago, existia. E aí, a origem do nome Tiago vem de Santiago. Entendeu? E se vires Santiago de Compostela, às vezes ainda é escrito assim. Com o apóstrofe. É com verdade. Apóstrofe. Com apóstrofe. E eu acho que o Exato, oficial exato. até é com apóstrofe. Em Portugal é que nós Sim, fomos todos sim. juntos. Exatamente. Eu não sei se essa mudança aconteceu ainda quando referente a alguns lugares cá na Península Ibérica, ou se é em relação à cidade Santiago do Chile, por exemplo. Eu não sei se qual momento isso aconteceu, mas aconteceu em algum momento. Mas é daí que vem o nome. Essa é a minha informação aleatória. Muito boa, muito boa, muito boa. Então vamos para o próximo quadro, o Nu Artístico. No artístico. Marco, vou trazer aqui um filme que eu sei que é um filme ruim, mas eu gosto. Tipo assim, nem tudo que é bom eu gosto, nem tudo que eu gosto é bom, beleza? E esse filme é um dos exemplos do que eu gosto, que às vezes pode não ser bom, que é o filme do Assassin's Creed com o Michael Fassbender. Pra mim, ele foi uma ótima tentativa de trazer esse universo pelo mundo cinematográfico. Ele se passa no período da Inquisição Espanhola, tinha muita coisa ali pra explorar e queria que tivessem dado uma chance pra esse filme. Exatamente, faltou 2. Acho que eles poderia ser aquela trilogia que melhora. Uhum. Sim. Teve Sim. Barraca do Beijo 2, por que não teria Assassin's Creed 2, né? Barraca do Beijo 2. A gente não tá focando nossas prioridades, Marco. Pô, quantos Divergentes teve, Marco? Me explica. Cara, o Divergente, Convergente, Convexo, entendeu? Sei lá. Opticalia. Opticalia. Qualquer coisa. Quantos filmes teve? Eu só queria mais um do Assassin's Creed, entendeu? Podia ser até low cost. Mas é isso. Olha, e sou convidado. Posso-vos trazer aqui um nu artístico? Claro. Por favor, Nuno, traga um nu artístico. É um músico, Jailson, que é um amigo meu da faculdade e que tem-se dedicado estes últimos anos à música, especialmente é reggae e hip hop, e que eu aconselho toda a gente a ir espreitar. Eu depois fica aí o link para vocês deixarem aí do YouTube. Com certeza. Vai ficar com certeza. o link Manda na o link descrição, pra gente. então. Sim. Do YouTube, ele tem Spotify também? Não tenho certeza. Tá. Vou verificar Se ele tiver, vai estar aqui embaixo. Com certeza. Exato. Pronto. E aí, antes de terminar, só queria agradecer ao Nuno por ter vindo aqui nos esclarecer sobre esse tema tão novo, assim, na verdade, pra mim foi um choque, vou ser sincero. Eu não esperava que... Eu juro por Deus, eu tava achando que a gente ia falar de Templários, entendeu? Inquisição, quando eu escolhi o tema, assim, originalmente, eu achava que as minhas Templários Um nessa episódio parada. sobre Templários. Nossa, o Nuno vai pirar no episódio sobre Templários. O Nuno sabe muita coisa sobre isso. Eu tenho algumas informações sobre isso, tenho. Olha aí. Pronto. O Nuno vai ser nosso assessor histórico assessor de história da Península Ibérica. Perfeito. O nosso emissário Exato. especial. Eu concedo esse título ao Nuno. Pronto. Especialista de assuntos da Península Ibérica. Eu é que agradeço muito o convite, que isto, desde o primeiro episódio, que vos tenho ouvido com muito gosto. Grande trabalho dos dois e é um prazer poder estar aqui e falar com vocês destas questões. Muito bom. Obrigado, Nuno. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Nuno. Paulo, eu não agradeço que semana que vem tem mais. Terminou? Terminou. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.